Observatório do Clima entende que até o ano de 2045 o Brasil consegue se tornar a primeira grande economia do mundo a chegar a um status de carbono negativo, em que sequestra mais carbono do que emite, em que protege o meio ambiente mais do que degrada. O nosso padrão de emissões nos habilita a assumir liderança. Agora precisa ter vontade de assumir essa liderança, Dani. O Brasil, que já foi reconhecido por ter uma das políticas ambientais mais robustas do mundo, tem testemunhado no atual governo o desmantelamento desse arcabouço legal. O Observatório do Clima não ficou de braços cruzados. Lançou um documento intitulado Brasil 2045, construindo uma potência ambiental, que apresenta medidas e propostas concretas para reverter a situação logo após as eleições deste ano. Para falar sobre esse plano, temos a honra de receber aqui no Clima Sem Fake a urbanista, advogada e doutora em ciência política Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Sueli, seja muito bem-vinda. Você coordenou todo esse trabalho do Observatório do Clima. Conta para a gente no que consiste esse documento e como ele poderá ser usado pelo futuro presidente do Brasil logo depois da posse. Bom, Dani, é um prazer estar aqui com vocês e é muito importante essa abertura de espaço para o Observatório do Clima apresentar a estratégia do Brasil 2045. A estratégia é mais ampla até do que essas propostas para o futuro governo, é uma nova forma de atuação do Observatório do Clima, em que nós abrimos espaço para as diferentes organizações da rede, são 73 organizações não governamentais, trabalharem com propostas técnicas concretas em termos de políticas públicas. A lógica é uma construção coletiva. O primeiro volume da série Estratégia 2045 que foi lançado é o referente aos anos de 2023 e 2024. Então, pegamos exatamente as propostas para o futuro governo. O pressuposto é a saída do presidente Bolsonaro, porque com o presidente Bolsonaro não tem política ambiental, não tem política climática, e aí resolvemos iniciar exatamente tentando ajudar o próximo governo a reestruturar, a reconstruir. É importante explicar para o pessoal por que 2045, né? O Observatório do Clima entende que até o ano de 2045 o Brasil consegue, tem todas as condições de se tornar a primeira grande economia do mundo a chegar a um status de carbono negativo, em que sequestra mais carbono do que emite, em que protege o meio ambiente mais do que degrada. O Brasil é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa do mundo. Nós estamos em sexto lugar nos países, nossa posição não é boa, mas nosso padrão de emissão, em que o desmatamento pesa muito, as atividades agropecuárias pesam muito, nós sabemos como enfrentar. Né? Nós temos que controlar o desmatamento, nós temos que melhorar, nossa agricultura tem que se tornar de baixo carbono, então tem caminhos que, na verdade, são mais fáceis do que a grande maioria dos países. É só olhar o padrão da China, que depende para toda a sua economia de carvão e outros combustíveis fósseis. Então, o nosso padrão de emissões nos habilita a assumir liderança. Agora, precisa ter vontade de assumir essa liderança, Dani. O Observatório do Clima, então, reúne essas 73 organizações da sociedade civil, como você mencionou, né? E como foi a participação desses parceiros do OAC na elaboração do documento e quais as vozes que estão ali representadas? Olha, das 73 organizações do Observatório do Clima, no primeiro volume participaram 63. Nós construímos o primeiro volume a partir de primeiro, um processo de escutas bilaterais com cada uma das organizações. Depois, aplicamos um questionário extenso sobre posicionamentos em relação à política ambiental para todas as organizações, com índice de resposta altíssimo. Depois, iniciamos uma série de oficinas, primeiro na internet e uma última grande no encontro anual presencial. Então, desde o início desse processo, a ideia
ideia foi refletir o posicionamento das organizações não governamentais. Então, é trabalho coletivo, às vezes de dias de debate. Então, quando você consegue fazer esse processo coletivo, você ganha em termos de interação da rede e também legitimidade das propostas. Então, foi esse o desafio, continuará sendo, porque toda a estratégia do 2045 está sendo construída assim. Eu queria saber se a gente pudesse resumir esse documento, né, nessa consolidação de políticas públicas. O que ele tem, na sua opinião, de mais consistente para sinalizar esse rumo e perspectiva do Brasil daqui até 2045? O que esse documento traz? Por que nós achamos que ele é tão importante? Ele traz propostas em 8 áreas temáticas, pegando toda a política ambiental, incluindo a questão climática, com o norte climático, né, orientados pela preocupação com as emissões, apontando propostas factíveis. Então, nós não estamos simplesmente sonhando. Em cada uma das propostas tem uma contextualização, nós sabemos que elas são possíveis e que o Brasil tem condições de fazer isso. As áreas, Dani, são política climática e acordos internacionais, prevenção e controle do desmatamento, bioeconomia e atividades agro-silvopastoris, justiça climática, que é um tema importantíssimo, energia é o 5º tema, o 6º, biodiversidade e áreas costeiras, o 7º, indústria e gestão urbana, e o 8º, governança e financiamento da política ambiental. Cobre tudo. São, nesse primeiro volume, 74 propostas, então, para os 2 primeiros anos, e também medidas para os primeiros 100 dias. Porque nos primeiros 100 dias do governo, o governo precisa mostrar que chegou, né, que retomou a política ambiental. Agora tem que ser atualizado para a realidade do Brasil de 2023, né, em que a Amazônia está tomada por quadrilhas, na verdade. Nós temos que escolher algumas áreas indígenas importantes que estejam invadidas por garimpeiros e outras atividades ilegais e mostrar que o Estado chegou, né, que a República está de volta. Por exemplo, a sugestão que tem no 2045 para os primeiros 100 dias, nessa esfera, nessa perspectiva, é uma grande operação de retomada da terra indígena Yanomami, expulsando 20 mil garimpeiros que hoje estão lá. O Brasil sabe fazer isso. O Brasil já controlou desmatamento entre 2004 e 2012, com o PPCDAN, o índice de redução foi 83%, isso foi exemplo mundial. O Brasil sabe fazer agricultura de baixo carbono, outro exemplo. Então, tem uma série de caminhos traçados, todos são factíveis e, para todos eles, o Brasil tem tecnologia. De que forma vocês estão fazendo chegar esse documento aos candidatos à presidência da República e também ao Legislativo, né? Antes de ser lançado, na verdade, nós já tínhamos, poucos dias antes, nós tínhamos encaminhado para as equipes de campanha dos candidatos ao Planalto, menos a equipe do Bolsonaro. Esse foi pressuposto no dia 1 do esforço. Houve entrega pessoal para o candidato Lula, porque ocorreu um evento no Dia do Meio Ambiente, em que isso foi possível, mas todas as equipes receberam no mesmo dia, na verdade. Para falar a verdade, acho que a equipe do Ciro Gomes recebeu até antes, porque ocorreu essa oportunidade de entregar alguns dias antes. O retorno foi que a qualidade do documento ajuda muito a refletir sobre programas de governo. Estamos divulgando também para o parlamento. O olhar desse primeiro volume é mais para o executivo, né? Até porque as boiadas elas geraram atos normativos muito mais no executivo do que no legislativo. E no segundo volume, também o foco principal é executivo, porque nós estamos detalhando os atos normativos necessários para arrumar as boiadas. Então, sim, todos os candidatos estão falando, né, em fazer revogaço das boiadas. Sim, ele deve ocorrer, mas você tem que explicar muito bem onde que você tem que repor a legislação, que você tem que atualizar. O que o Observatório do Clima quer propor no plano normativo são só sugestões.
sugestões mesmo, porque muitas dessas normas vão ter que ser debatidas com a sociedade, mas nosso entendimento é que essas sugestões, elas podem servir como um primeiro rascunho, uma primeira minuta para o próximo governo pensar já na fase de transição e debater amplamente com os outros setores da sociedade. E esse volume 2 deve sair no começo de novembro, logo no início de novembro. Nós sabemos, né, como está a situação em Brasília e quanto ela está descasada da realidade, das necessidades desse futuro que se quer construir, né? Pensando um pouco no parlamento, e como esse parlamento está constituído, você acredita que mesmo um governo, como o governo Lula, por exemplo, tomando posse, vai ser possível implementar esse plano com o Congresso da forma como ele está? Os analistas estão falando que o Congresso que vem, né, o Congresso de 2023, ele deve ter alguns destaques da esquerda, né, puxados pela própria campanha do candidato Lula, mas que será ainda um Congresso conservador, né, com muitos ruralistas, com bancada evangélica, né, isso é esperado. Mas é importante entender que o Congresso nunca foi muito diferente disso desde a Constituinte, e nós conseguimos aprovar avanços importantes na legislação ambiental. Então, nós aprovamos a Lei de Crimes Ambientais com muitos ruralistas, inclusive com um deles sendo um relator de plenário da redação final. Nós aprovamos Lei da Mata Atlântica, que demorou 14 anos brigando com os ruralistas, mas nós aprovamos uma Lei da Mata Atlântica que é muito severa em termos de proteção, ela é muito rígida. Sempre foi uma luta complexa, né, e demorada aprovar essa legislação toda, mas nós acreditamos que a partir de 2023, com a saída do governo Bolsonaro, você retoma uma situação de normalidade, né? Você sai de um estágio de barbárie, porque o que está acontecendo em determinados campos de políticas públicas é barbárie. Então, a expectativa é de um retorno a uma situação que nós sabemos lidar, né? Nós estávamos acostumados a brigar com ruralistas, com o pessoal da indústria, né? É esse que vai ser o Congresso, então não vai ser nada fácil, mas pelo menos é um quadro de normalidade institucional. Para as pessoas, em geral, que quiserem acessar esse documento, como elas podem fazer? Bom, o documento, o volume 1 está logo no início dos documentos do site do Observatório do Clima, é só entrar no site do AC e clicar em documentos. Ele vai ser o primeiro que vai aparecer, uma capa verdinha com 2045 lindão na capa. Vai estar essa capa verdinha, vocês estão vendo que a gente está tentando retomar o verde e amarelo, porque ele pertence a nós. Fica uma discussão que cores iríamos adotar, resolvemos retomar o verde e amarelo. Eu pessoalmente cuidei na leitura final, de substituir vários termos técnicos por expressões que qualquer um entendesse, então está escrito de uma forma para que qualquer cidadão compreenda. É intencional, e a minha ideia é que os documentos do 2045 sempre tenham essa marca. Uma última pergunta, só para a gente finalizar. Eu queria saber qual a sua expectativa para o futuro do Brasil, do ponto de vista ambiental e político. Reconstruir é sempre mais difícil do que destruir, né? O governo Bolsonaro destruiu 40 anos de política ambiental em menos de 4. Mas eu tenho esperança porque eu acho que o Brasil é muito maior do que o governo atual. Nós temos todas as condições de ser liderança internacional nesse campo, de sermos exemplo no campo da política socioambiental, e tem que acreditar nisso para que, senão a gente para de lutar, né? A gente estaciona e isso não pode ocorrer. A sociedade civil tem muito a ajudar, tem muito a contribuir nesse campo e nós vamos fazer isso. Sueli, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer ter você aqui no Clima Sem Fake e muito obrigada por esse documento também para dar esse rumo e perspectiva que o Brasil tanto precisa na área ambiental e climática. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. E acessem o 2045.